Antes de iniciarmos propriamente, né? Então, o tema aí, para que você... Da onde que nós tiramos esse tema, né? Abra sua Bíblia lá em Malaquias, capítulo 3, o verso 13 e 14, tá bom? Então, verso 13 e 14 de Malaquias, capítulo 3. Aqueles que estão chegando aí, o presbítero Clodoaldo, o presbítero Paulo, nosso irmão César, a Suzana também, o Odete também, Glaucio também, o Sebastião Madalena, a Nerilda, o Marco, a Heloísa, que legal, Deus abençoe todos aí. Abriu lá, Malaquias 3, então diz assim o verso 13: As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vós dizeis, inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Então veja, o próprio povo, nos dias de Malaquias, estava declarando que era inútil servir a Deus, que não valia a pena servir a Deus. Guardar os preceitos, ter todas as privações em relação a abrir mão, né, das questões do mundo para cumprir com os preceitos da palavra de Deus. Então, o povo vai dizer, inútil é servir a Deus. Então, daí que vem o tema da nossa sequência. Será que vale a pena servir a Deus? O povo de Deus já chegou à conclusão, em um determinado momento, que era inútil servir a Deus. Por que eles chegaram a essa conclusão? E qual que é a posição de Deus em relação a isso? E qual que deve ser a nossa posição também nesse sentido? A Heloísa está perguntando aqui, enquanto a Carol também deu um oizinho aí, se vai ter apostila. Por enquanto, Heloísa, nós temos só esse material do PowerPoint, que a gente vai tentar disponibilizar, mas nós temos o Paulinho, nós temos uns jovens aí que nos auxiliam, da gente tentar converter o texto do PowerPoint para texto em Word, aí a gente tenta fazer um PDF e colocar lá também disponível no site da Igreja Presbiteriana Reformada, tá bom? Assim que eu tiver alguma coisa pronta, eu te aviso, tá certo? E aí com o material já no Word, aí fica fácil, se quiser imprimir, depois encadernar e fica fácil. Tá joia? Mas obrigado pela pergunta aí. Então vamos lá, irmãos. Esse tema, né? Então nós estamos aqui tratando, vamos tentar seguir aí capítulo a capítulo, e o tema geral então do curso é, vale a pena servir a Deus? E hoje o que nós vamos trabalhar é, por que servir a Deus se está dando tudo errado? Pastor, eu não estou sendo abençoado, a minha família está passando por situações adversas, meu trabalho está uma loucura, eu não estou conseguindo me relacionar bem com meu cônjuge, meus filhos, está difícil de educar, está dando tudo errado na minha vida. Por que servir a Deus? Parece que as coisas não estão dando certo, todos os projetos que eu estou colocando parece que dá errado. E olha, eu acho, quando eu era descrente, as coisas pareciam que eu ia melhor, né? Quando eu não era da igreja, parecia que as coisas fluíam. Agora parece que está dando tudo errado. Por que então eu devo continuar servindo a Deus? Eu não deveria esperar que era para dar tudo certo na minha vida? Então, será que vale a pena servir a Deus? Então é isso que nós vamos trabalhar no dia de hoje. E deixa eu aproveitar aqui. A dona Miriane aí já está colocando aqui, acho que no grupo ou no WhatsApp para mim, que dá para fazer apostila. Ô, minha irmã, então nós vamos mandar aí depois o arquivo e vai ser uma benção, tá certo? Então a Miriane aí se dispôs a nos ajudar. Esse livro aqui, ó, Reverendo Augusto Nicodemos, O Culto Segundo Deus, da editora Vida Nova, é uma mensagem de Malaquias, é um comentário do livro de Malaquias.
Se você tiver disponibilidade de adquirir, é um livro muito gostoso, como bem pastoral, né? bem gostoso de leitura, como o reverendo Augusto sempre escreve. E aqui é um comentário sobre o livro de Malaquias. Então, muito do que nós vamos mencionar no nosso estudo aqui, o reverendo Augusto Nicodemos colocou aqui nesse livro. Então, seria um livro texto, porém, o diferencial é que esse aqui, ele vai tratar do comentário de Malaquias. Então, o foco do reverendo Augusto é justamente o livro de Malaquias, focando a questão litúrgica, o culto. E nós vamos aqui no nosso curso, Vale a Pena Servir a Deus, além de pegar as afirmações aqui, as conclusões do texto, nós vamos fazer um amarrio, né, com o restante das Escrituras, não só com Malaquias, mas nós vamos fazer esse amarrio com o restante das Escrituras, em especial com o Novo Testamento, e trazer para a nossa realidade, para as questões contemporâneas, para as questões que estão mais próximas aqui da nossa realidade como Igreja Presbiteriana Reformada em Araraquara. Tá joia? Mas se você que gosta de ler, que gosta de investir aí, tiver disponibilidade, então esse livro aqui estamos recomendando aí, que vai te ajudar bastante na sequência de estudos que temos. Se não, tudo aquilo do livro que é importante, eu vou estar mencionando aqui, inclusive citando aí no nosso texto, né, com entre aspas aí, para você saber que é do livro, e acrescentando, agregando aí as outras coisas. O nosso irmão diácono Márcio já, inclusive, colocou aí a cotação do livro aí na Amazon, tá bom? Então, no chat aí tá aí o valor aí, se você tiver interesse, é lógico que tem mais frete, alguma coisa assim. Se não, irmãos, não tem problema também, você vai acompanhar o curso da mesma forma e tudo. Como eu disse, todas as conclusões importantes do livro que vai nos auxiliar aqui no entendimento, vai estar colocado aqui também nos nossos slides. Então vamos lá. Por que servir a Deus se tudo está dando errado? Abra a sua Bíblia, lá em Malaquias, capítulo 1. Nós vamos ler aí os 5 primeiros versos. Que esses 5 primeiros versos, de certa forma, vai nos acompanhar tanto na aula de hoje quanto na próxima aula também. Mas vamos lá. Livro de Malaquias, capítulo 1. Então diz assim: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Esse livro aqui, ele já é fantástico já desde o começo. A primeira palavra desse livro já aponta o que ele é. Já é o acórdão, né? Já é a transcrição da sentença. Aqui o povo não está sendo julgado, aqui não é a apresentação de uma denúncia ou de uma queixa. O livro de Malaquias já é a sentença. O povo já tinha feito, já tinha vivido, e aí Deus então já apresenta essa sentença. É assim que o livro começa. Olha o estresse já que o livro traz, né? Primeira coisa, olha, eu não vou falar, não é uma palavra de exortação, não é uma admoestação, não é uma palavra de ensinamento, não é uma chamada ao arrependimento, não, já é uma sentença. É assim que começa, portanto, o livro de Malaquias. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Nós vamos ver que em Malaquias, esse termo, ele refere-se a enviado, né, ou mensageiro, porém, nós temos no Novo Testamento textos que apresentam citações do texto de Malaquias como sendo um profeta. Então há uma discussão se Malaquias de fato era um profeta ou só é um título através do seu mensageiro, né? Porque não temos aqui nenhum registro da genealogia de Malaquias. E geralmente os livros vão tratar livro do profeta fulano de tal, filho de tal, que viveu na época tal,
e que profetizou contra tal e tal e tal. Mas, como já é uma sentença, então talvez isso já sirva, já explique o porquê da ausência de toda essa genealogia, de todos esses detalhes relacionados ao profeta. Referendamos a ideia então de que Malaquias é um profeta, porque o Novo Testamento apresenta como o profeta, tá certo? Mas vamos lá, verso 2: Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tens amado? Deus olha para a gente e fala assim, eu vos tenho amado. Eu falo, mas por quê? Em que Deus tem me amado? E a gente vai ler o texto, a minha vida está uma situação terrível. A minha lavoura, o meu trabalho, o que eu planto, não está dando. A minha família, a questão governamental, econômica, financeira, está um caos. E cadê a prova do amor de Deus? Em que Deus tem nos amado? Então, Deus afirma, eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tens amado? E aí Deus responde, não foi Esaú, irmão de Jacó? Isso é uma resposta sem conexão nenhuma, né? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú e fiz dos seus montes uma assolação e dei a sua herança aos chacais no deserto. Se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei. E Edom será chamado terra de perversidade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos o verão, e vós direis, grande é o Senhor também, fora dos limites de Israel. É lógico que o nosso foco hoje não é tratar muito dessa questão do amor de Deus, mas a ideia aqui que Deus apresenta é que o fato dele ter separado o povo de Israel para ser o seu povo escolhido é a maior demonstração do seu amor. Ok? Então vamos lá, vamos do começo. O nome Malaquias pode ser traduzido por anjo ou meu mensageiro. Por isso que há, como eu já disse, um questionamento se é uma pessoa ou só um título. Porém, esse questionamento se dá pelo fato de não ter dados pessoais. Você não tem o nome do pai, você não tem o lugar que ele mora, o período que ele está profetizando. Mas há citações mencionando passagem de Malaquias como sendo de um profeta do Senhor. Então, nos leva a crer que Malaquias, de fato, apesar do seu nome, que é um título também, né? Anjo ou mensageiro, seja de fato uma pessoa que foi instrumento de Deus para trazer essa sentença, essa mensagem para o povo de Israel. Você se lembra lá de Daniel? Deixa eu abrir aqui esse slide para você aí, para você conhecer o contexto de Malaquias. Então, lá com o Império Babilônico, Nabucodonosor, o povo de Israel tinha desobedecido ao Senhor, e Deus, depois de exortar várias vezes, disse que Israel seria levado cativo e ficaria 70 anos exilado, em cativeiro. Isso se dá durante o Império Babilônico, ok? Com Nabucodonosor. Então, o povo de Israel é levado lá, Jerusalém é destruído, os muros de Jerusalém são destruídos, o templo de Jerusalém é destruído e o povo é levado cativo para a Babilônia. Só que aí na profecia ou na visão, né, lá na visão lá de Daniel, onde Nabucodonosor tem aí o sonho dessa imagem aqui, né? Cabeça de ouro, peito e braços de prata, o ventre de bronze e as pernas de ferro misturado com barro, os pés, e uma rocha que veio e destruiu tudo. Você se lembra disso? Então, ele diz que seria uma sucessão de impérios, ok?
E o contexto de Malaquias, então, é o seguinte, já é aqui no segundo momento. O povo de Israel havia sido levado para o exílio babilônico, Jerusalém havia sido destruída, o templo de Jerusalém foi destruído, e depois, quando vem o Medo-Persa, você vai lembrar de Neemias, de Esdras, né? E eles tiveram a permissão aqui do Xerxes, Medo-Persa, para voltar para Jerusalém, reconstruir os muros de Jerusalém e também o templo de Jerusalém. Então, é nesse momento da história que nós estamos aqui. O templo já havia sido reconstruído, inclusive, né, cerca de 100 anos aí, na transição do Império Persa para depois o Império Grego. Tá bom? Ou grego macedônio. Então, essa sequência histórica aqui, né, da sucessão dos impérios é importante para você identificar aí o período que nós estamos vivendo lá no livro de Malaquias. Então, vamos lá. Malaquias deve ser datado como contemporâneo de Esdras e Neemias. Então, você tem o livro de Esdras e o livro de Neemias, que são livros históricos. E Malaquias refere-se ao mesmo período. Porém, aqui já a sentença com a situação já do templo reconstruído, né? Reconstruído lá por Esdras. Veja aí, em Malaquias, capítulo 1, verso 8, para você fazer essa conexão, que uma dos questionamentos de Deus com o povo estava relacionada à adoração. No verso 8, assim, quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Veja, o período dos reis, então, já haviam terminado, houve o exílio, e quando eles voltam, o Império Medo-Persa constituiu governadores sobre Jerusalém. Então, o termo aqui usado por Malaquias, não falando a rei, mas falando a governador, já serve para identificar o período histórico que estamos tratando. Tá? Então, o fato de Malaquias ser contemporâneo de Esdras e Neemias, referência ao governador, já localiza o livro no período Medo-Persa, o peitoral de prata, na visão descrita lá no livro de Daniel. Ok? Veja que muda-se a estratégia dos impérios. Né? Os babilônios vinham, destruíam tudo e levavam o povo cativo. Já os Medo-Persas, em especial Xerxes, depois Ciro, eles têm a estratégia de permitir que o povo volte para sua terra, que o povo produza e pague tributos. Né? Então essa era a estratégia. Por isso que o povo volta para reconstruir Jerusalém, para reconstruir o templo e para reconstruir toda a vida, né, num contexto de Israel. A estrutura de exortação aqui de Malaquias, irmãos, concorda com a mesma postura vista nos livros de Esdras e Neemias. Nós vemos muitas das exortações, das reclamações e das tratativas que Deus faz com o seu povo no livro de Malaquias, idênticas às situações lá do livro de Esdras e Neemias. Nós vamos fazer um paralelo aí. Eu convido você a dar uma olhadinha lá, já abrir nos livros históricos, lembrando que a Bíblia ela é dividida não de modo cronológico, né? Mas sim por gênero literário. Então você tem os 5 primeiros livros, que são os primeiros livros de Moisés, ou a Torá, o Pentateuco. Depois você tem livros históricos, que é registro histórico, inclusive Esdras e Neemias faz parte disso. Depois você tem outro gênero literário, que são os livros de sabedoria, os sapienciais, né? Que começa em Jó e vai até Cantares, e depois você tem os livros proféticos, começa em Isaías, termina em Malaquias. Então, muitos livros, ou na verdade, todos os livros proféticos têm um lugar na história. Então, você pega, no caso, Malaquias, vai estar relacionado com o período histórico de Esdras e Neemias. Como você vai ver
no livro de Reis, ou no livro das Crônicas, situações dos reis que estão ligados a um determinado profeta. Então, quando você lê os livros proféticos do Antigo Testamento, é interessante identificar que período que ele está tratando e depois dar uma olhadinha nesses livros históricos para entender melhor o contexto e a situação lá que está sendo vivida, tá bom? É isso que nós vamos fazer agora. Aqui em Malaquias, capítulo 2, dá uma olhada aí no verso 11. Malaquias, capítulo 2, verso 11. Judá tem sido desleal. A sentença de Deus é porque Judá tem sido desleal. E abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém. Opa, o que será? Que abominação é essa? Porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de deuses estranhos. Veja, o casamento misto, que era algo proibido de um modo enfático no Antigo Testamento, para preservação da linhagem ou da genealogia, da onde sairia o Messias, né? Jesus, o Messias, teria que sair do povo judeu. Então, ele não podia... Essa questão do casamento misto era um grande perigo para essa pureza da genealogia messiânica. Tá certo? Então, Judá cometeu... profanou o santuário de Israel, o santuário do Senhor, o qual Deus ama, se casando com a mulher que não era crente. Se casando com a adoradora de ídolos, com a adoradora de deuses estranhos. Verso 12. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, e o que apresente ofertas ao Senhor dos Exércitos. E outro problema que eles tinham ainda. Ainda fazeis isso, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro, de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem aceita com prazer da vossa mão. E perguntais, por quê? Eles iam lá adorar o Senhor, choravam, se derramavam na presença do Senhor, levantavam a mão, batia palma, né? Batia palma não, porque eles não podiam, mas dentro do contexto de hoje, você vai, um culto de adoração, 40 minutos de louvor, você se emociona, você chora, você soluça, o nariz escorre, aquela emoção fantástica, aquela coisa, oh Senhor, abençoa, tarará. E Deus fala, eu não estou aceitando a sua oferta, eu já nem olho para ela. Você chora, geme, e eu já nem olho mais para você. E aí o verso 14 diz, e perguntais, por quê? Por que Deus não está aceitando a adoração nesse contexto aqui? Olha o verso 14. E perguntais, por quê? E Deus responde, porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo ela tua companheira e mulher da tua aliança. Não fez o Senhor mesmo havendo nele um pouco de espírito, e porque somente ele buscava descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. O que estava acontecendo, irmão? Olha como esse assunto é importante. Além de casar com a mulher que adorava ídolos, casamento misto, você tinha também um problema aqui, que Deus não estava aceitando a adoração daquele povo por causa da infidelidade conjugal. Mesmo aqueles que tinham se casado com mulheres dentro do judaísmo, judias, hebraicas, né, hebreias. Então o que acontece? Eles estavam sendo infiéis. Eles estavam se divorciando. É o que vai depois dizer aqui para frente lá. Estavam tendo repúdio dessas mulheres. E aí vinham adorar a Deus, choravam, levantavam a mão, buscava a Deus, e Deus falou, não estou nem olhando para a sua adoração, porque você não tem sido fiel às suas alianças. E depois você vem perguntar para mim se vale a pena me servir, e por que está dando tudo errado na minha vida? Deus traz uma sentença e começa a desmascarar. Então essa questão do casamento misto e da infidelidade, que é tratado aqui no livro de Malaquias, também
é tratado lá no livro de Neemias. Vamos dar uma olhadinha lá em Neemias? Deixa marcado aí, né? Com o seu dedão aí. Lá no último capítulo de Neemias, capítulo 13, Neemias capítulo 13, o verso 23 em diante. Veja que o título que deram aí é justamente Condenação do Casamento Misto. Vi também naqueles dias que judeus haviam casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas, ou seja, mulheres estrangeiras adoradoras de outros deuses. Seus filhos falavam meio asdodita e não sabiam falar judaico, mas a língua do seu respectivo povo. Contendi com eles e os amaldiçoei e espanquei alguns deles. Leve esse Neemias, né? Gente boa demais. Espanquei alguns deles. E que mais que ele fez? E lhes arranquei os cabelos e os conjurei por Deus, dizendo: não dareis mais vossas filhas a seus filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem para os vossos filhos, nem para os vós mesmos. Nisto, não pecou nisso Salomão, rei de Israel? Todavia, entre muitas nações, não havia rei semelhante a ele, e ele era amado do seu Deus, e o Deus constituiu o rei sobre todo Israel. Não obstante isso, as mulheres estrangeiras o fizeram cair no pecado. Dar-vos-íamos nós ouvidos para fazermos todo esse grande mal, prevaricando contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras? Veja, então o assunto é tratado aqui por Neemias, e mais uma vez colocado em pauta aqui na sentença, como considerando de Deus por aplicar a sentença sobre o seu povo, a sentença descrita em Malaquias. Nós vamos tratar disso lá para frente. Hoje nós só vou jogar os assuntos aqui, então eu sei que vai ficar um monte de duvidazinha aí, mas segura que durante todo o curso aí nós vamos tratar de parte a parte. Tudo bem? Outro tema que é tratado aqui em Malaquias e também em Neemias é a negligência com a fidelidade com os dízimos e a fidelidade com as ofertas, com a manutenção da casa do Senhor e das coisas relacionadas. Hoje, nós vamos tratar disso mais para frente, né? Mas hoje o dízimo é algo questionável. Muita gente fala, isso é coisa do Antigo Testamento, não deve ser aplicado no Novo. Dízimo é para engordar pastor. Tá certo que vocês têm um pastor gordinho, mas o seu dízimo não é para isso. Mas quando nós olhamos para o estudo de dízimo, nós vemos que dízimo tem alguns objetivos determinados por Deus na lei, né? E mesmo antes da lei, antes de Moisés determinar tudo isso, o dízimo já era uma prática de Abraão e até mesmo antes, né? As ofertas de Caim, de Abel, lá no início já apontam para essa prática de ofertar ao Senhor e de dar parte daquilo que o Senhor mesmo nos deu em consagração ao Senhor. Mas basicamente o dízimo é para a manutenção da obra, da causa do Senhor, para o sustento daqueles que trabalham na causa, investem, né, dentro da ação missionária, do trabalho da igreja, e para socorrer os necessitados, a viúva, o estrangeiro, o órfão, né, aquele que está passando por situação. Então, nós vamos tratar disso mais para frente, mas o dízimo ainda tem a sua função hoje, né? E o capítulo 3 de Malaquias, a partir do verso 8, vai nos dizer assim: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? E Deus fala: nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Então veja, a situação daquele povo era uma situação terrível, primeiro porque eles estavam sendo infiéis nos relacionamentos conjugais, casando com mulheres que adoravam a ídolos ou sendo infiel para com as mulheres crentes. E porque eles estavam sendo infiéis também nas ofertas e nos dízimos. Neemias,
Volte lá para Neemias, capítulo 13, só que um pouquinho antes, o verso 10 a 14, também trata disso, para provar aqui para você que nós estamos vivendo no mesmo contexto histórico. Neemias, capítulo 13, verso 10 diz: Também soube que os quinhões dos levitas não se lhe davam, de maneira que os levitas e os cantores que faziam o serviço tinham fugido cada um para o seu campo. Tiveram que ter um trabalho secular, porque a igreja, a infidelidade das pessoas não gerava o recurso suficiente para a manutenção dos levitas. Aí os levitas fugiram do serviço do Senhor e cada um comprou um campo, algo que era inclusive proibido para os levitas, justamente para ele não se envolver com as questões desse mundo, estarem exclusivamente a serviço das coisas do Senhor, e eles tiveram então que ir lá adquirir um campo para plantar e para cuidar de animais, para ter a sua manutenção. Então, os levitas e os cantores que faziam o serviço tinham fugido cada um para o seu campo. Então contendi com os magistrados e disse: por que se desamparou a casa de Deus? Ajuntei os levitas, os cantores e restituí a seus postos. Então todo Judá trouxe os dízimos dos cereais, do vinho, do azeite aos depósitos, e por tesoureiro dos depósitos pus Selemias, o sacerdote, Zadok, o escrivão, e dentre os levitas, Pedaías, como assistente deles, Hanã, filho de Zacur, filho de Matanias, porque foram achados fiéis, e se lhe encarregou que repartisse as porções para os seus irmãos. Por isso, Deus meu, lembra-te de mim, e não apagues as beneficências que eu fiz à casa do meu Deus e para o seu serviço. Então, Neemias, como governador, restitui a manutenção dos dízimos, das ofertas, para o pagamento do sustento dos levitas dos cantores, e é um assunto que estava tendo problema naqueles dias, e Malaquias também apresenta esse tema como sendo um tema negligenciado pela geração de Malaquias, ok? Nós vamos tratar disso também um pouquinho mais à frente. Vamos caminhar mais um pouco. Voltando aqui para Malaquias. Malaquias capítulo 3, verso 5. Vamos dar uma olhadinha aqui no 3, verso 5. Chegar-me-ei a vós outros para juízo, serei testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente e contra os que defraudam o salário do jornaleiro e oprimem a viúva e o órfão e torcem o direito dos estrangeiros. E não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Qual que era outro problema que acontecia aqui em Malaquias? As pessoas falam assim, sabe o que aconteceu? Eu fui infiel com a minha mulher, abandonei, eu traí, eu casei com uma mulher que não teme a Deus, e não aconteceu nada. Eu deixei de dar o dízimo, eu dei trem tudo danado, de qualquer jeito, né? Minhas ofertas eu dei de qualquer jeito, e não aconteceu nada. E eu comecei a fazer um monte de prática, negligenciando os critérios que o próprio Deus havia determinado para eu cumprir. Por enquanto não aconteceu nada. E aí Deus, olha, vocês deixaram de me temer, começaram a praticar feitiçaria, entraram no adultério, mentiam, juravam falsamente, defraudavam o salário do jornaleiro. Sabe o que é defraudar o salário do jornaleiro? Vamos traduzir isso de uma maneira bem clara. Nós brasileiros, nós temos um defeito muito grande. Quando refere-se às questões comerciais, que defeito é esse? Geralmente, nós não negociamos as coisas, o produto, mas nós negociamos a mão de obra. Isso é uma característica nossa, cultural, talvez até de outros povos também. Mas aqui no Brasil é mais isso. Geralmente você vai lá, eu quero ter um iPhone. Meu amigo, você não pechincha o preço do iPhone.
Você não briga. Você fala, ó, quanto está o iPhone? R$7.000. Aí eu pago 5. O cara fala, se você não quer pagar 7, você fica sem o iPhone, meu amigo. O iPhone é 7, para você ter o iPhone é 7.000 e pronto, acabou. E você vai, quebra o porquinho, junta o dinheiro, pede dinheiro emprestado para o vizinho, vai lá e paga os 7.000. Que é o preço. Só que a mão de obra, geralmente nós temos o costume de menosprezar. O cara chega para você e fala assim, ó, você vai prestar um serviço para mim? Quanto que é a sua mão de obra? Aí o cara fala, eu cobro R$200 o dia. Você fala, você tá louco? Você tá doido? R$200, você sabe quanto que eu demoro para ganhar R$200? Ok? E aí a gente pechincha na mão de obra. O produto geralmente, principalmente quando é um produto que nós queremos, que é um produto de marca, piriri, pororó. Agora, a mão de obra nós fazemos. E tem gente que abusa dessa questão da mão de obra. O cara está desempregado. Aí o cara falou, ó, meu amigo, eu estou desempregado, estou precisando fazer qualquer coisa. Posso fazer o jardim aí da sua casa? Me ajuda. Aí você sabe qual que é o valor razoável para se pagar um dia. Tudo bem? Vamos imaginar. Né? Fazendo de cabeça aqui, vamos lá. Que um valor razoável, considerando o preço, o salário mínimo, o 13º, férias proporcional, os impostos, parará, papapá. Vamos imaginar, é uma suposição. Vamos imaginar então que o valor de um dia de trabalho justo seria R$100. Tudo bem? Ah, pastor, isso é pouco. É uma suposição. Só para facilitar, vamos colocar R$100. Tudo bem? Aí o cara chega para você, tá vendo que você está precisando mexer no jardim. Aí chega para você e fala, ó, eu estou desempregado, estou precisando trabalhar e tal. Você não pode me contratar para eu fazer o seu jardim? Aí você fala, tá bom. Quanto você vai cobrar o jardim? O cara fala, ó, o preço que o pessoal cobra é R$100. Aí você fala assim, peraí, meu. Você está desempregado, você que veio pedir aqui, eu pago 30. Sabe o que é isso? Defraudar o salário do jornaleiro. O jornaleiro aqui é aquele que vive da jornada, tá? Não é aquele que joga o jornal lá na sua casa, ou aquele que trabalha no jornal, ou que tem a banquinha de jornal. O jornaleiro, então, é o sinônimo daquele que trabalha por dia, o diarista. Defraudar o salário do jornaleiro, ou defraudar o salário, é se aproveitar da situação que o cara está vivendo para explorar o cara. Quer ver um outro exemplo que aconteceu comigo? Uma situação difícil, eu precisava ir embora e do país explodindo, guerra civil, né? Dakar fechado, um monte de problema. E eu com 3 crianças pequenas, não, preciso ir embora. Tenho que vender minhas coisas. Eu estou vendendo meu carro para comprar passagem de volta para o Brasil. Quanto que vale o carro? R$40.000. Aí você chega para o cara, crente, fala, meu irmão, você está sabendo da minha situação, por que eu estou indo embora? É assim, eu tenho 3 crianças pequenas, preciso ir embora, é uma situação difícil aqui, eu preciso resolver isso nesses próximos 15 dias, estou vendendo meu carro, sei que você quer comprar um outro carro, você fica com o meu carro? Custa 40 mil. Ele fala, tudo bem, eu pago 10 mil. Peraí, meu amigo, 10 mil? Eu pago 10 mil. Se você quiser, eu pago 10 mil. Irmãos, eu fiquei tão indignado com aquele negócio que eu cheguei para a Clarissa e falei assim, Clarissa, eu levo esse carro no deserto e ponho fogo nesse carro. Perco os 40 mil desse carro, mas eu não vendo para esse cara por 10. Porque isso é defraudar o salário do jornaleiro. É ser oportunista. É ser o esperto. Era isso que o povo estava fazendo. Estava um dando tombo no outro.
oprimia a viúva e o órfão, torcia o direito do estrangeiro. E a última frase que sintetiza tudo, ou seja, não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. O povo vivia como se não existisse Deus, fazendo falcatrua, dando tombo um no outro, comprando e não pagando, se aproveitando do estrangeiro, do órfão, da viúva, do diarista. Deus vai tratar isso aqui em Malaquias como considerando para a sua sentença. Volte lá para Neemias. Neemias capítulo 5. Neemias capítulo 5, do verso 1 ao 13. Qual que é o título que deram aí em Neemias capítulo 5? Medidas contra a usura. Veja o que está acontecendo. Foi grande, porém, o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Porque havia que dizer, somos muitos, nós, nossos filhos e nossas filhas, que se nos dê trigo para que comamos e vivamos. Também houve os que diziam, as nossas terras, as nossas vinhas, as nossas casas, hipotecamos para tomarmos trigo nesta fome. Houve ainda os que diziam, tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei, até pagar para o imposto. Sobre as nossas terras e as nossas vinhas. No entanto, nós somos da mesma carne como eles, e nossos filhos são tão bons como os deles. E eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem escravos. Alguns das nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não está em nosso poder evitá-lo, pois os nossos campos e as nossas vinhas já são de outro. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e essas palavras, muito me aborreci. Depois de ter considerado comigo mesmo, repreendi os nobres e os magistrados e lhe disse, sois usurários, cada um para com seu irmão, e convoquei contra eles um grande ajuntamento. E disse-lhe, nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos a gente, segundo as nossas posses. E vós outra vez negociaríeis vossos irmãos, para que sejam vendidos a nós? Então se calaram e não acharam o que responder. Disse mais, não é bom o que fazeis. Porventura não deveis andar no temor, presta atenção, não deveis andar no temor do nosso Deus, por causa da vergonha, do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? Também eu, meus irmãos e meus moços, lhe demos dinheiro emprestado e trigo. Demos de mão a esse empréstimo. Restitui-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais, as suas casas, como também o centésimo do dinheiro, do trigo, do vinho, do azeite que exigistes deles. Então responderam, restituir-lhe-emos e nada lhe pediremos. Faremos assim como dizes. Então chamei o sacerdote e os fiz jurar que fariam segundo prometeram. Veja que Neemias trabalha contra esses pecados sociais, porque eles tinham deixado de temer a Deus. E Malaquias trata justamente do mesmo tema. Nós vamos estudar isso mais para frente, só estamos pontuando aqui. Para você ver então que o contexto de Malaquias é exatamente o contexto de Esdras e Neemias, porque ambos são contemporâneos. Então a época da escrita de Malaquias, irmãos, era uma época difícil. Veja aqui que eles estavam passando por fome, por situação. E Esdras vai dizer isso, né? Então eram dias complicados. O povo estava desiludido, desanimado e cheio de dúvidas. E aí o questionamento então que eles vivem é assim, tal situação gera o questionamento, será que vale a pena servir a Deus? Bom, nós somos o povo judeu, o povo de Deus, já fomos restaurados a nossa terra, os muros já foram reconstruídos, o templo já foi reconstruído, a gente está lá adorando a Deus, vai lá, leva as ofertas, participa da lei cerimonial, nas festas solenes, mas ainda está tendo fome, o nosso campo não está plantando, os nossos irmãos estão se aproveitando da gente.
Gente que tem mais do que suficiente, mas faz questão de ser pesado sobre o outro. Não tem a generosidade entre os irmãos mais. Então, estava tudo difícil. E aí a questão é, será que vale a pena servir a Deus? Como eu disse, o exílio havia acabado por volta de 100 anos. O templo já estava sendo reconstruído, né? Mas a glória das promessas messiânicas ainda não tinha sido cumpridas. Aquela glória da segunda casa não era a mesma coisa. E isso levou as pessoas a desanimarem. Tinha promessa que ia ser reconstruído, foi reconstruído, e que a glória da segunda casa seria melhor que a primeira. E não, a casa aí está meio feinha, a primeira era muito melhor. A prosperidade na época da primeira casa era muito maior. Aí o pessoal já vinha no templo já com desânimo, porque já não era a mesma coisa. Imagine você acostumado a uma igreja com todo o conforto, e de repente você vai congregar, irmão, num lugarzinho simples, às vezes com um banco sem encosto, né? Para dar uma dor nas costas daquela. Aí você fala assim, quer saber? Eu não vou, nessa igreja não vou não, rapaz. O banco lá nossa, o banco é ruim demais. Estou desanimado. A gente vai lá domingo após domingo. E queimou o ar-condicionado, eles nem para arrumar. Acho que na hora que tiver um banco melhor, na hora que tiver um ar-condicionado lá, eu vou servir a Deus. Agora não, vou esperar um pouquinho. Não compensa. Essa era a situação. Irmãos, se tem gente que hoje faz esse tipo de conclusão, esse tipo de conexão, né, que quer servir a Deus só se tiver do jeito que ele quer, você fala para ele, meu irmão, nós vamos reunir lá no terreno, debaixo da árvore. Não vou servir isso não, eu vou procurar uma igreja melhor. Porque eu vou para uma igreja chique. E é por isso que, por exemplo, muitas falsas igrejas investem na pompa, na ostentação. Porque aí a pessoa chega na igreja e vê aquela questão da ostentação, aí fala, nossa, o Deus está abençoando essa igreja aqui, meu amigo. Olha o lustre dessa igreja, velho. Tem gente que vai pensando nisso. Não vai pelo Senhor, não vai pela... Olha, se a igreja tem esse lustre, é porque essa igreja aqui é abençoada, hein? Eu lembro quando um dia que nós fomos comprar o lustre para a igreja presbiteriana central de Barretos, isso lá em 97, 98, nós chegamos numa loja de lustre, aí o cara falou assim, nós somos da igreja e nós viemos ver um lustre. Aí o cara levou a gente para uma sala lá e mostrou um lustre. Naquela época, 98, 40 mil reais o lustre, cristais austríacos. Aí nós falamos, não, meu irmão, a igreja é assim. Não, porque esse lustre aqui eu vendi 2 para uma igreja lá de Curitiba. Por isso que eu mostrei para vocês. Uma igreja levou 2 lustres de 40 mil reais cada um. Aí você chega lá, vê um lustre daquele, você fala, nossa, esse Deus aqui é o Deus que vai me tirar da pindaíba. Porque, olha, se a igreja tem um lustre desse, meu amigo, não é nada disso. Mas era isso que a geração de Malaquias estava vivendo. A glória do segundo templo não era a mesma do primeiro. E aí, eles estavam desanimados, desiludidos. Porque cadê a prosperidade? Cadê a riqueza? Nós voltamos do exílio, já se passaram 100 anos, o templo reconstruído, e cadê a pompa? Na época de Salomão, o cara fazia não sei quantas mil ofertas por dia. Agora a gente tem que matar aí um cordeirinho de vez em quando. Desanima, né? Você vai lá, fulano, você vai na Páscoa esse ano, o Benjamin? Aí o Jacó fala, não vou não, cara.
O sacerdote está com a estola do mesmo ano passado. Não troca aquela estola. O pastor daquela igreja já está sempre com o mesmo terno, velho. Desanima a gente. Eu vou lá, não vê melhoria nenhuma. Estou sendo claro aqui, irmãos? Hoje é a mesma coisa. As pessoas ainda estão louvando a Deus e servindo a Deus pela aparência e buscam ostentação. E aí quando Deus segura, não derrama o que a pessoa imagina que ela deveria receber, ela desanima, ela se desilude, ela fica cheia de dúvidas. Num contexto geral lá de Malaquias, era um dia de miséria, de seca, adversidade econômica, afinal de contas eles ainda estavam sob o império dos persas, que eram inimigos, que tinham que pagar os tributos. Nós vimos lá em Neemias, teve gente que teve que pegar dinheiro emprestado para pagar o tributo. Pegar dinheiro emprestado para pagar o imposto. Olha que situação. Aí eles falam, não vale a pena servir a Deus, não. Principalmente quando está dando tudo errado. A gente, quando estava no exílio lá, parecia que estava melhor. Se você volta gerações e gerações, é a mesma situação que o povo que foi liberto do Egito, né? Começou a andar ali com Moisés, e falou, lá no Egito a gente tinha carne, velho. Tinha carne na panela. E aqui, meu amigo, nem água direito tem nesse deserto. Nós vamos ficar comendo essas escamas brancas aí que chamam de maná? Será que vale a pena? Acho que vale a pena a gente voltar, hein? Acho que vale a pena desistir. Acho que vale a pena... trem de igreja aí não está dando certo, não está mudando. E veja que muitas igrejas no dia de hoje, cientes dessa inclinação natural do coração pecaminoso do homem, o que eles prometem? Justamente essa prosperidade. Quando eu fui para a igreja eu tinha uma bicicleta, agora eu tenho um carro importado. Eu sou fulano de tal. Eu falo, opa, então vou nessa igreja, porque lá vai mudar a minha realidade. Aqui em casa está dando tudo errado, meu amigo. Está queimando geladeira, queimando máquina de lavar, queimando televisão. Estou numa uruca daquelas. Se vale a pena servir a Deus? Não, eu tenho que procurar um outro lugar. Essa igreja aqui, pelo jeito, não está funcionando, não. O pastor não faz umas oração forte assim para quebrar. Meu amigo, você comprou a sua geladeira faz quantos anos? Sua televisão? Existe vida útil, cara. Não tem nada a ver com... Hoje, tudo é produzido por uma faixa aí de 7 anos. Se você for bem cuidadoso, vai dar uns 10 anos. Mas vai uma hora ou outra, vai queimar. E se você casou e ganhou tudo de uma vez, ganhou geladeira, fogão, vai queimar tudo junto. Vai ser assim, efeito dominó. Não tem nada a ver com a questão de espiritualidade, é vida útil do seu produto. Só que aí as pessoas, eu fui para aquela igreja, meu amigo, deu tudo errado. Televisão queimou, geladeira queimou, chegou naquele período. Eu sou casado há 21 anos. Nesses 21 anos, meu amigo, já tive que trocar um monte de coisa em casa. Aí quando queimou, eu chego para Deus, Senhor, queimou. Por que o Senhor não me abençoou? Meu amigo, você vai querer que sua máquina de lavar, lavando roupa para 5, dure quantos anos? Só que a nossa cabeça funciona assim. Vou chegar aqui no ponto, presta atenção aqui no que eu vou te falar. A nossa cabeça funciona assim. O amor de Deus está atrelado à minha prosperidade. Se Deus me ama, então vai dar tudo certo para mim. Eu vou ser próspero, eu vou ter saúde, meus filhos vão ser bem-sucedidos.
Minha mulher não vai envelhecer, vai ficar lindona pro resto da vida. Eu vou ficar envelhecido, não tem problema, mas ela não. Meu amigo, não existe isso. O amor de Deus não pode ser contado com as questões terrenas de prosperidade. É isso que Malaquias vai desconstruir. Por isso, no início que nós lemos lá, Malaquias diz, Deus diz ao povo, eu vos tenho amado, e vou dizer, em quê? Está um dia de miséria, seca, adversidade econômica, os inimigos prevalecendo, uma situação terrível em todas as áreas. Em que o Senhor tem nos amado? Por quê? Porque na cabeça do judeu, da época de Malaquias, o amor de Deus era medido por prosperidade terrena. E hoje, é diferente? Não é. As pessoas ainda medem o amor de Deus, ou pesam o amor de Deus para conosco, olhando para o extrato bancário, olhando para o conforto do lar. Olhando para o carro que você vai na igreja. Eu já tive a oportunidade de pregar em algum lugar, de ir em alguns lugares. E aí você vai com a minha perua branca. Nossa, o pastor de Kombi? Esse negócio não tá bom, não. Porque a cabeça das pessoas estão atreladas a isso. Agora, se eu for hoje em qualquer lugar, eu estou com o carro emprestado do meu sogro, ele vai falar, opa, o pastor tem esse carro? E pastor, vou te falar, meu cara. O cara é abençoado, hein? A cabeça funciona assim, irmãos. E Malaquias é uma sentença para quebrar isso. Você sabe que eu sou tão pecador quanto você, né? Então, eu, na minha caminhada cristã, chegou uma época que eu pensei assim, eu não conhecia ainda, né, da palavra, eu pensei assim, Deus, se o Senhor me abençoar, olha a estratégia que eu vou te dar, Deus, presta atenção. Falei assim para Deus, Deus, se o Senhor me abençoar, para eu ser rico, mas rico, né, mais ou menos rico, ter prosperidade em tudo, uma saúde fantástica. Todos os meus parentes que não são crentes vão querer ser crente como eu. Então, olha que estratégia, Deus. O Senhor me abençoa, eu fico rico, vou ajudar a igreja, lógico, vou ter carrão, vou ter casona, vou ter saúde, meus filhos vão ser bem-sucedidos, vou ter dinheiro, minha mulher vai fazer plástica, vai ficar bonitona. E aí todo mundo vai querer ser crente como eu, porque eu estou sendo bem-sucedido. Não é uma boa ideia, Senhor? E talvez você também tenha pensado nisso. Só que a palavra do Senhor diz que o amor de Deus não é medido pela prosperidade que você tem nessa vida, pelos bens que você possui nessa vida. Mas como ele diz aqui em Malaquias, o amor de Deus é medido pelo fato dele ter te escolhido, como ele escolheu Jacó. Você podia fazer parte dos descendentes de Esaú, você podia ser um condenado, você podia ser de Edom, mas Deus te escolheu. Paulo vai dizer que o Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Ou seja, o amor de Deus, a prova do amor de Deus é a sua salvação, querido. Não é prosperidade aqui. Como Abacuque fala, não tem nada no aprisco, não tem nada no curral,
não produziu absolutamente nada na oliveira, a oliveira mentiu, deu uma folha, ficou tudo florido, falando, nossa, vai dar uma carga fantástica. Bateu um vento, caiu tudo, mentiu. E o que Abacuque faz? Deu tudo errado na vida de Abacuque. E vamos dar uma olhadinha, né? Deixa eu puxar aqui, volta aqui comigo. Abacuque, o cântico de Abacuque. Verso 17 do capítulo 3 de Abacuque. Volte aí algumas folhas, aí você está em Malaquias, Zacarias, Ageu, Sofonias, Abacuque. Abacuque vai dizer, ó, verso 17. Ainda que a figueira não floresça, a figueira não floresceu. Não há fruto na vide. A videira também não produziu uva. Então você não tem figo, você não tem uva. Não vai ter vinho também. O produto da oliveira minta, ou seja, ela produz um monte de flor, você acha que vai dar nossa, agora eu acertei a mão, olha, vai dar uma carga daquela. Aí bate um vento, cai tudo, mentiu. Então não tem azeitona, não tem azeite. Os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas, você foi roubado do aprisco. E nos currais não haja gado. Veja o que ele fala. Mesmo que der tudo errado na minha vida, todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. É o que vai dizer também, vamos lá comigo, Salmo 95. Salmo 95. Deixa eu ver se é isso mesmo aqui que eu de cabeça. Isso, Salmo 95. O Salmo 95 te convida a louvar ao Senhor. Ele diz, vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graça, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus Supremo. Não é porque Deus te deu isso, te deu aquilo. Todo o Salmo 95 vai te falar que você tem que adorar a Deus, exaltar a Deus com alegria, com reverência, buscar ao Senhor, porque Ele é o Deus Supremo, Ele é o Deus Criador, Ele é o justo juiz. O motivo do nosso louvor e adoração a Deus está no fato daquilo que Deus é e não daquilo que Deus faz. Porque mesmo como Abacuque, se Deus não fizer absolutamente nada, se der tudo errado na minha vida, Deus continua sendo o alvo da minha adoração. Eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Porque o foco, irmãos, do amor de Deus está na salvação. Vamos ver aqui que o Cezinha colocou aqui. Pastor, uma outra questão em alta hoje em dia é a questão do sofrimento. As pessoas querem um cristianismo sem sofrimento. Perfeito. Sem dor. Onde fazem de Deus um Papai Noel que só dá bênção e vitória. Instrumentalizam o Senhor conforme seus desejos e anseios. Faz de Deus um meio para alcançar seus próprios interesses. Perfeito. Essa é a mentalidade do evangelho de hoje, do evangélico de hoje. Por isso, irmão, na hora que o bicho pegar, que a tribulação vier, vai ter a grande apostasia. Porque na hora que a situação apertar, arrochar para o verdadeiro crente, eu falo assim, mas peraí, por que eu estou passando necessidade? Por que está passando dificuldade? Por que eu estou vivendo dias de miséria, seca, adversidade econômica, e tem gente sobre mim? Por que eu não sou o chefe, eu sou empregado? É aquela maldita visão da teologia da prosperidade. Deus te chamou para ser cabeça e não cauda. Espera aí, meu amigo. José foi para o Egito de que jeito? Deus pode até te fazer ser cabeça, mas ele foi de que jeito? Escravo. Daniel, escravo. E são casos específicos que Deus determinou para algum propósito específico. Pode ser que a sua vida, você nunca chegue, nem ser pescoço. E daí?
Você vai se alegrar no Senhor e vai exultar o Deus da tua salvação. Porque a prova do amor de Deus para conosco está no fato de ter Cristo morrido por nós quando éramos pecadores. Ou seja, Ele nos deu a salvação. A gente podia estar condenado. Você podia ter tudo nessa vida e depois viver eternamente na condenação. Ou você pode não ter nada aqui, mas ter a certeza, a plena convicção da vida eterna com Deus. Paulo vai dizer isso. Eu passei dificuldade, fome. E eu tudo posso hoje me fortalece, tanto passar a situação diversa, como a situação de fartura, de abundância. Porque pouco importa a circunstância, pouco importa a situação. Aqueles que usam, não, Filipenses 4:13, é tudo do poço no que me fortalece, como se fosse, ou seja, eu tenho que ter direito a tudo. Na verdade, o texto está dizendo que você pode, inclusive, passar fome. Quando você pega o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Esse nada significa, inclusive, que você vai passar pelo vale da sombra da morte. Mas Deus vai estar contigo. Essa visão de que o amor de Deus tem que estar atrelado à bênção de prosperidade, de saúde, de ausência de sofrimento ou de problemas na vida do crente, isso é uma mentira. Porque o verdadeiro crente, ele vai louvar ao Senhor, se alegrar em Deus, exultar o Deus da salvação, independente da circunstância. Só que a geração de Malaquias era como a geração de hoje, onde atrelou a bênção de Deus à prosperidade terrena. Vamos lá que o meu tempo aqui está voando e eu só estou no contexto ainda. O slide continua dizendo, como em nossos dias havia uma tendência de mensurar a bênção de Deus através de bens materiais e prosperidade. Deixa eu abrir esse slide para você. Essa parte em azul aqui, eu quero chamar a sua atenção, que isso aqui vai nos acompanhar aí durante o nosso estudo. As dificuldades levaram o povo a desanimar na fé. Uma vez que eles desanimaram na fé, o desânimo da fé levou o povo a desprezar a pessoa de Deus, deixar de temer a Deus. O desânimo na fé levou o povo a desprezar não só a pessoa de Deus, mas também a palavra de Deus e a obra de Deus. Irmãos, quando você deposita a sua fé nas coisas terrenas e as dificuldades vêm, você desanima na fé. Você tem a apatia espiritual. Lembra lá em Apocalipse, o primeiro perigo lá? Desanimar na fé, enfraquecer na fé, esfriar na fé. Então, quando as dificuldades vêm, as pessoas tendem a desanimar na fé. Desanimando na fé, o que ela faz? Primeira coisa que ela faz, ela coloca Deus de lado. Ela começa a desprezar a Deus. Segundo passo, a Bíblia já não vai fazer diferença mais na vida dela. E a obra, que aqui é sinônimo da igreja, de envolver com os ministérios que o próprio Deus nos deu, isso também é deixar de lado. Quando a sua fé está fundamentada às circunstâncias terrenas, quando as dificuldades vêm, a tendência é você abandonar a Deus, a palavra e a igreja, a obra do Senhor. Agora, quando a sua fé está fundamentada naquilo que Deus é e naquilo que Deus já te deu, que é a salvação, as demais circunstâncias, irmãos, não fazem diferença. Você vai continuar se alegrando em Deus, você vai continuar servindo a Deus, você vai continuar exultando a Deus, porque Ele é o Deus da tua salvação. Pode vir um diagnóstico de uma doença terrível. Estamos sujeitos. Você pode perder o emprego, estamos sujeitos. Pode passar por dificuldades, por escassez, estamos sujeitos. A ovelha pode ser arrebatada, ou seja, alguém pode roubar as nossas coisas. Roubou meu carro, roubou na minha casa, entraram, levaram tudo. Pode acontecer. Mas a minha fé não está pautada nessas questões terrenas, está pautada no amor de Deus em que, através de Jesus Cristo, me deu salvação. Então, Ele vai me fortalecer, se for da sua vontade eu vou recuperar, se for da sua vontade eu vou ter o que eu preciso, e eu vou
continuar contente e grato com tudo que eu tenho. Agora, isso, irmãos, não entra na maioria da cabeça dos cristãos contemporâneos, como também não entrava na cabeça dos judeus dos tempos de Malaquias, porque eles estavam pautando a fé nas bênçãos materiais de prosperidade. Cuidado, hein? A Bíblia de Genebra, no comentário dela, diz o seguinte, sobre o livro de Malaquias. Vou abrir aqui de novo para você ler melhor aí na sua tela. Aqui embaixo, ó, está entre aspas aqui, porque é o comentário da Bíblia de Genebra. O livro pode servir como um catecismo para os tempos de dúvida e decepção. Quando o povo que professa o Senhor é tentado a abandonar a fé no Deus da aliança, devido às dificuldades e sofrimentos da vida. Então, o livro de Malaquias é uma sentença para um povo que estava depositando a sua fé em Deus, fundamentada nas bênçãos materiais e terrenas, e serve para nós como um catecismo para nos fortalecer a fé quando tudo está dando errado na nossa vida. Então, vale a pena servir a Deus mesmo quando tudo está dando errado? Meu amigo, vale e demais, porque as questões do servir a Deus não estão focadas nesse tempo, nesta era, mas sim na era vindoura. O nosso coração, os nossos olhos estão no reino celestial, na pátria celestial, da onde o Senhor Jesus vai voltar para nos buscar. Agora, se a nossa fé estiver fundamentada, alicerçada, simplesmente nas questões terrenas e da prosperidade terrena, meu amigo, você não está preparado não, porque na hora que a chuva vir, na hora que o vento der com ímpeto contra sua casa, o rio transbordar e vir para cima, você vai ser como aquele insensato que ouvia a palavra, mas não praticava. E a sua casa vai ruir. Porque sobre o ímpio e sobre o justo, podem vir as mesmas situações. Lá em Mateus, quando ele fala das duas casas lá, fundamentada na rocha e fundamentada na areia, se você olhar o verso, se não me engano, 25 e depois o verso 27, as situações de dificuldades, as vicissitudes que vieram sobre tanto o prudente quanto o insensato são as mesmas. A diferença é que a casa do insensato caiu, enquanto que a casa que estava firmada na rocha permaneceu firme e inabalável. Por quê? Porque a fé dele não está pautada na ausência de lutas, na ausência de dificuldades, mas naquilo que Deus é. Tudo bem? Vamos caminhar aqui mais um pouquinho. Qual que é a mensagem, então, de Malaquias? Vamos lá, a mensagem de Malaquias ao povo. Agora, usando aqui, né, a conclusão do reverendo Augusto, de acordo com o reverendo Augusto Nicodemos, no livro O Culto Segundo Deus, quando trata da mensagem de Malaquias, ele vai dizer assim, ó, vou abrir de novo aqui, você vê melhor aí na sua coisa. Aqui, entre aspas, na página 16, citação do livro. Neste pequeno livro, falando do livro de Malaquias, o profeta chama os sacerdotes e o povo ao arrependimento. A sua mensagem afirma que o povo tinha de permanecer fiel a Deus, mesmo em tempos difíceis, e devia cultuá-lo e servi-lo, independentemente das circunstâncias em que se encontrava. A nossa fidelidade para com Deus, o nosso compromisso com Deus, o nosso amor a Deus, o nosso louvor a Deus, independe das circunstâncias. A minha fé não pode estar firmada nas circunstâncias, irmãos. Porque estou sujeito a passar por todas as situações. E mesmo que dê tudo errado, Deus ainda é digno de ser louvado e adorado, porque Ele me amou, enviando Jesus Cristo para morrer no Calvário em meu lugar e me garantir a certeza da salvação e da vida eterna. Nós somos exortados e ensinados de que não podemos medir
o amor de Deus por questões transitórias como situação financeira, estabilidade familiar ou posição social. É o que o reverendo Augusto Nicodemos vai continuar dizendo aqui na página 25 do livro. Não meça o amor de Deus pelas questões terrenas. Não meça o amor de Deus. Lembra lá daquela situação que eu falei para Deus? Deus me abençoe que aí todo mundo vai querer ser crente? Não é assim que funciona. As pessoas vão reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador quando caírem em si pela graça irresistível de Deus e entender que são pecadores e que carecem de Deus, e não por prosperidade. Por isso que a mensagem evangelística dos nossos dias, né? Deus te ama e tem um plano maravilhoso para você, é uma mensagem antibíblica. Porque mesmo que você seja alvo do amor de Deus para a salvação, o plano de Deus pode ser um plano de sofrimento. Aí. E aí você fala, Deus te ama e tem um plano maravilhoso para você, conduzindo a pessoa a pensar que vai dar tudo certo. E na verdade, não. Pode ser que o plano de Deus para a sua vida é ser um mártir. Você vai morrer por causa de Cristo. E aí? E Deus te ama do mesmo jeito. Então não deposite a sua fé, irmãos, na ausência de situações adversas nessa vida. E ele vai dizer ainda mais, na página 26, e que nos é assegurada a salvação eterna, mesmo que aqui nesse mundo passemos por dificuldade, provações, privações e outras realidades que acometem a todos nós, ou que todos nós estamos sujeitos. Então o crente pode sofrer? Pode. O crente pode ficar doente? Pode. O crente pode perder todo o dinheiro que ele tem? Pode. O crente pode passar por situações de miséria? Pode. E tem muito crente que vive nessa situação. Você acha como que vivem os nossos irmãos africanos, a maioria deles? Os irmãos que estão vivendo em países de perseguição. E você acha que Deus não os ama? Deus os ama igualmente. Porque o amor de Deus é demonstrado pela salvação e não pela ausência de problemas ou dificuldades. Será que a igreja brasileira ela é tão... qual que é o termo? Eu estou pensando num termo, né? Porque vocês falam que às vezes quando eu falo uns termos meio duros aqui, mas será que a igreja brasileira é tão idiota de pensar que a teologia da prosperidade, a prosperidade que é ensinada e pregada na maioria das igrejas aqui, como prova do amor de Deus, é porque nós somos melhores do que os nossos irmãos africanos, nossos irmãos no Oriente Médio, nossos irmãos na Ásia, onde vivem em países de maioria muçulmana ou hindu e são perseguidos inclusive até a morte? Então significa que o amor de Deus não está sobre a vida desses irmãos que vivem lá com menos de $1 por dia? Que quando encontram trabalho, recebe, no contexto do oeste africano, 1.000 francos CFAs, que é mais ou menos aí, na época que eu estava lá, R$4, ou seja, menos que o dólar. Deus não ama esses irmãos, porque eles vivem uma situação de miséria? Para com isso, gente. Acorda. Malaquias é um livro para nos despertar para o verdadeiro cristianismo. Vale a pena servir a Deus, mesmo se tudo der errado. Porque Deus já nos garantiu a salvação em Cristo Jesus. Quais são os questionamentos do povo? Vamos ver. Rapidamente aí. O livro de Malaquias apresenta uma sentença de Deus para com os sacerdotes e para com o povo, que estava medindo o amor de Deus por meio das questões temporais e terrenas. No diálogo, né, que nós vemos aqui no livro de Malaquias, assim diz o Senhor, você diz assim para mim, aí você responde assim, e Deus responde daquele jeito. Então, nesse diálogo que é descrito aqui no livro de Malaquias, o cinismo do povo é algo que aflora. Eu vos tenho amado, diz o Senhor. E aí você, em quê? Olha o cinismo. Em que o Senhor tem nos amado? Está dando tudo errado.
Então Deus apresenta a sua exortação e o povo geralmente lhe responde com perguntas ou questionamentos cínicos, forçando Deus a demonstrar mais claramente as razões da exortação. E aí você fala, nós estamos adorando, o que mais que o senhor quer? Eu falo, que você traga a oferta correta, em vez de trazer o cego, o coxo, o doente. Nós estamos vindo na igreja adorar, o senhor quer mais que o senhor quer? Aí, que você seja fiel à sua esposa, e que não pense em divórcio, e muito menos no repúdio. Mas nós já estamos ajudando lá a manutenção da igreja, o que mais que o senhor quer? Que você não defraude o salário do diarista, que você me tema. Mas o povo sempre com cinismo. Vamos ver isso rapidamente? Vamos lá. Questionamento do povo. Malaquias 1, verso 2. Está dando tudo errado? Será que Deus me ama de verdade? Sua vida não está em prosperidade? Talvez você se pergunte. Talvez esse questionamento do povo seja o seu questionamento. Está dando tudo errado na minha vida, será que Deus me ama? Capítulo 1, verso 26. Nós somos religiosos, vindo à igreja sempre. Em que nós desprezamos o nome de Deus? Por que Deus não está me abençoando como eu gostaria? Verso 7. Eu tenho vindo aos cultos, por que Deus não aceita a minha oferta? E mais, por quê? Eu dou o dízimo, dou oferta e as coisas não estão acontecendo. Por quê? Lá no capítulo 2, ter pastor é importante? A figura do sacerdote é importante? Por que nós vamos ficar mantendo esse cara aí? O que mais que eles falam? Vamos ver. Capítulo 2, verso 17. Por que Deus parece não responder a minha oração? Em que nós estamos desagradando? Eu oro e não tem resposta nunca. Olha, o povo vai questionando a Deus. No capítulo 3, verso 7 e 8 diz, o que mais Deus quer de nós, além de tudo que já damos? Cara, eu já vou à igreja, quarta-feira, já são 9 meses, cara não para de falar, o jogo vai começar. Eu faço tudo, a mulher... Eu vou até esperar de terminar, vou pegar lá os 15 minutos depois do jogo. Até isso eu faço. O que mais que Deus quer para me abençoar? Irmãos, tirando aí as particularidades, a geração de hoje traz os mesmos questionamentos. E lá no capítulo 3, verso 13, 14, é inútil servir a Deus. Ou seja, o que eles estão perguntando ali? Vale a pena servir a Deus? O ímpio está dando tudo certo para o ímpio, para mim não está dando nada certo. O vizinho que é macumbeiro tem tudo, rapaz, e eu não tenho nada. O outro lá que serve, sei lá eu que religião, recebeu a promoção, e eu não. Inclusive, tive redução de salário. E lá no capítulo 3, verso 15, por que devemos ser fiéis se é o ímpio que prospera? Então, são questionamentos que o povo fez a Deus e que é os considerandos que Deus usa para apresentar essa sentença no livro de Malaquias. Concluindo, irmãos, vamos lá. Vale a pena servir a Deus? Malaquias é o último profeta do Antigo Testamento e ele ensina que vale. Nós vimos que apesar das dificuldades, das provações e privações, Deus está atento ao modo como lidamos com a sua pessoa. Como que você lida com Deus? Você tem temido a Deus? Como você lida com a palavra de Deus? E como você lida com a obra de Deus? Com a igreja, com o reino, com a obra missionária, com as atividades relacionadas ao avanço da verdadeira igreja do Senhor. Nessa sentença, Deus apresenta a realidade do povo, apesar da aparente religiosidade, e responde o que Ele espera de nós, mesmo em dias difíceis. Somos chamados a servir a Deus de modo verdadeiro, obediente até o fim,
Presta atenção agora. Independente das circunstâncias. Mesmo que tudo dê errado, somos chamados a servir ao Senhor, porque já recebemos a salvação. Citando o livro O Culto Segundo Deus, do reverendo Augusto Nicodemos, eu vou abrir aqui o slide. Vale a pena servir a Deus? A resposta de Deus para o questionamento vale a pena servir a Deus é uma só: vale. Só que a recompensa não virá agora. Aqui nesse mundo nós estamos sujeitos a toda sorte de lutas, problemas e dificuldades, como as demais pessoas. Neste mundo estamos sujeitos, inclusive, a ver os ímpios prosperarem e os que praticam o mal não serem punidos até o dia final, até o dia do juízo. Mas mesmo assim, vale a pena servir a Deus, mesmo se tudo estiver dando errado. Perguntas, irmãos? Pastor, eles dizem, eu participei até e não ganhei nada. Veja só, essas campanhas que as igrejas fazem, essas igrejas da teologia da prosperidade fazem, é a grande enganação. Agora, alguém já me perguntou uma vez, presbítero Clodoaldo, viu, pastor, mas e esses pastores que fazem essas campanhas e que enganam o povo? Meu amigo, ninguém está sendo enganado. O pastor está oferecendo, esses falsos pastores estão oferecendo o produto que o povo quer. O cara vai lá, tira o dinheiro da poupança, vende carro, vende isso aqui, para ir lá fazer a campanha, porque no fundo ele quer mais prosperidade, ele está comprando um produto. Mesmo que está sendo ludibriado por um falso pastor, por um falso mestre, mas ele só está investindo nisso porque, na verdade, essa é a busca dele, essa é a ostentação dele, esse é o desejo dele. Então, o cara que cai num estelionato desse, porque é um estelionato, essas campanhas que se fazem por aí, nessas igrejas que se dizem cristãs e de cristão não tem nada, esse estelionato que a gente vê por aí, na verdade, é o oferecimento de um produto que as pessoas estão procurando, porque as pessoas medem o amor a Deus, a prosperidade, e fazem a troca. Ó, se eu der para o Senhor vai me retribuir em dobro. Então, irmãos, cuidado. E esses que vão lá, participam dessas campanhas e não ganham nada, o simples fato deles falarem, eu participei da campanha tal e não ganhei nada. Claro, porque você já foi com o motivo errado, você já comprou o produto errado e ia dar tudo errado para você mesmo. Sirva a Deus por aquilo que Deus é, independente daquilo que Deus te dê, independente daquilo que Deus te dá. Sirva a Deus, mesmo que a figueira não produza, a videira não produza, a oliveira minta, mesmo que a ovelha seja roubada e mesmo que não haja gado. Mesmo se der tudo errado, sirva ao Senhor. Vale a pena servir ao Senhor, mesmo quando tudo está dando errado? Vale, porque o que Ele nos garante é a certeza da salvação.